Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de escuta e meditação da Palavra de Deus. E hoje a igreja celebra com grande alegria uma grande santa, Santa Teresa do Menino Jesus, ela que é doutora da igreja e padroeira das missões. E no dia de hoje essa santa interceda por nós, para que nós busquemos sempre o ardor missionário e o desejo de que nas pequenas coisas a gente anuncie o Evangelho e sejamos missionários e anunciemos com alegria a palavra de Deus. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia e a rezar comigo antes dessa meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, que é exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós também busquemos anunciar a Tua palavra, com gestos simples, mas gestos de santidade, de humildade. E que Teu Santo Espírito nos ajude a entender aquilo que é Tua palavra e aquilo que vai ser pregado e anunciado no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. E aqui é interessante que a grande ideia do texto, ele busca nos mostrar as exigências necessárias para seguir Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você quer saber quais são essas exigências necessárias para seguir Jesus? Fique comigo durante todo esse momento de reflexão. O versículo 57 vai dizer o seguinte: enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vais. Vamos entender aqui esse versículo. Primeiramente, Jesus ele está indo a Jerusalém para passar por todo momento, por todo o processo de paixão, morte, ressurreição e, posteriormente, a ascensão. Então, no decorrer dessa jornada, alguém, o texto não identifica quem é, faz uma pergunta a Jesus, ou seja, diz algo a Jesus, que aqui eu vou repetir novamente: eu te seguirei para onde quer que vais. Meu irmão, às vezes no decorrer da nossa vida, e principalmente no início da nossa conversão, nós nos enchemos de euforia. E às vezes nós enchemos a boca e dizemos o seguinte: Senhor, para onde queres que vais, eu também quero ir. E aí, no decorrer da vida, as dificuldades, as limitações, as provações façam que a gente entenda que seguir Jesus não é nada fácil. Agora, observe a resposta que Jesus dá a essa pessoa. E a gente já tem no versículo 58, o texto vai dizer o seguinte: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus quis dizer com isso? Em uma linguagem mais simples, Jesus quis dizer assim para esse homem: olha, se você quiser me seguir, me siga, mas eu não tenho o que te oferecer. Eu não tenho status sociais para te oferecer. Eu não tenho uma boa vida financeira para te oferecer. É isso que Jesus está dizendo. Se você deseja seguir Jesus, sabe, meu irmão, minha irmã, que você não vai ter prestígios, que você não vai ter rendas financeiras porque segue Jesus. Pelo contrário, o mundo vai te odiar. Por quê? Porque você prega a verdade. Se você decidiu seguir Jesus e quer ir para onde ele vai, então nós também vamos passar pelo processo da cruz. Nós também vamos passar por perseguições. Nós também vamos passar por rejeições. E a exemplo disso, meu irmão, basta você ser justo. Basta você ser honesto. Basta você ser um homem de Deus. Basta você questionar coisas ilícitas. Basta você dizer que ser fiel no matrimônio você quer ser. Basta você dizer que quer viver a castidade. Basta você dizer que quer estar ouvindo a palavra de Deus. Você de fato quer seguir Jesus? Então saiba que tem essa exigência. Jesus, a primeira exigência que Jesus nos dá para a gente é isso. Que se eu quero seguir Jesus, eu não vou ter uma vida
de prestígio social. Eu não vou ter uma vida de uma renda financeira. Eu vou ter uma vida dedicada a fazer aquilo que é vontade do Pai. Agora, o texto segue em seguida. No versículo 59, a atitude já vai ser diferente. Jesus vai dizer a outra pessoa, que o texto também não identifica quem, Jesus faz um chamado: segue-me. Veja, aqui é algo que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Jesus faz um chamado para mim e para você hoje. Meu irmão, Jesus hoje nos chama a sermos seus discípulos, nos chama a seguirmos o mesmo caminho na qual ele trilhou. Agora, o que é que acontece com a resposta desse outro homem? Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus replica: deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Veja que o primeiro disse que seguiria Jesus aonde quer que ele fosse. E aí Jesus dá a resposta de que ele é simples, de que ele não tem nada a oferecer. O segundo já é diferente. O segundo coloca uma desculpa para não seguir Jesus. Veja, Jesus aqui não quer que ele deixe de viver com seu pai ou deixe de enterrar seu pai. Por quê? Porque na época de Jesus, o enterrar o pai era algo sagrado. Você tinha que enterrar seu pai logo após ele chegasse à morte. Só que aqui, o que é que esse homem queria? Esse homem queria viver toda uma vida com o pai, depois de passasse anos, que o pai estivesse com ele, depois que o pai morresse, é que ele queria enterrar o pai para depois seguir Jesus. Então Jesus quis dizer com isso o quê? Que ele nos dará uma nova vida. E aqui, meu irmão, é a segunda lição que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Jesus, ele quer nos dar uma nova vida, uma nova realidade de perspectiva de vida. Que é uma vida de santidade, que é uma vida voltada para o reino de Deus. Agora, logo em seguida, o que é que vai acontecer? Aparece um terceiro. E a partir do versículo 61, o texto vai dizer o seguinte: outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Veja, um terceiro diz que vai seguir Jesus. Só que o que é que ele diz? Ele diz que primeiro vai se despedir dos parentes para depois seguir Jesus. Agora, olha o que é que Jesus vai dizer logo em seguida, dando a resposta a esse terceiro. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Primeiro aqui é uma alusão àquilo que o profeta Elias fez quando fez um chamado a Eliseu. Eliseu também estava arando a terra. E Eliseu disse primeiro que iria se despedir dos pais, só que depois ele pensou bem e começou a ser servo de Elias. Agora, por que Jesus disse isso? É importante que nós entendamos que na época de Jesus, boa parte de seu público, das pessoas, das multidões que o acompanhavam, eram pessoas simples, pescadores, agricultores. E o que é que Jesus quis dizer com isso? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus quis dizer que naquela época, quando se fazia o trabalho de aração, era utilizada uma ferramenta que era atrelada ou ligada a um boi ou a um jumento, na qual o homem segurava com a mão essa ferramenta e com a outra mão o animal. E a partir do momento que ele virasse o olhar, olhasse para trás, ele perderia a atenção e o arado não sairia da forma correta. Então, o que é que Jesus quis dizer de forma mais profunda? E aqui a grande lição é que, após aceitar o chamado de Deus, o discípulo não deve olhar para trás. Veja, quando ele diz que vai se despedir da família, de minha casa, naquela época também, a família era um grande impedimento de se seguir um mestre. Então Jesus viu aqui um risco, na qual se ele voltasse para casa, talvez ele não fosse seguir mais Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a família nada deve nos impedir de fazer a vontade de Deus.
É isso que Jesus quer nos ensinar hoje, é que o discípulo, ele não pode usar a família como desculpa para não seguir Jesus. Já pensou um sacerdote que ele recebe o chamado de ir para o seminário, para estudar, para se preparar para receber o sacramento da ordem? Já pensou se ele fosse depender daquilo que a família quisesse? Às vezes o que a família queria não era que ele fosse sacerdote. Mas nesse ponto a família não pode ser um obstáculo. A mesma coisa alguém que quer se consagrar, alguém que quer viver o celibato, alguém que quer ser um carmelita. Então a família nada deve nos impedir de seguir a Jesus Cristo. Lógico, nós também não podemos deixar as nossas obrigações. Então o que é que Jesus está dizendo? Nada pode tirar a atenção do reino de Deus. Então que no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra nos ajude a entender que o reino de Deus precisa ser anunciado. No entanto, nós não podemos ter nenhuma distração que nos impeça de fazer aquilo que é vontade de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.